Em novembro de 2025, cientistas publicaram um artigo científico que ninguém queria que você lesse. O maior buraco negro já descoberto, TONG 618, com 66 bilhões de vezes a massa do nosso Sol, está se movendo em nossa direção. E a velocidade que calcularam agora é 3 vezes maior do que a estimada em 2020. Isso significa que ele pode chegar aqui muito antes do que qualquer um o imaginava. TONG 618 não é apenas um buraco negro, ele é um monstro cósmico, um quasar hiperluminoso que desafia a nossa compreensão do universo. Para você ter uma ideia, ele tem uma massa de 66 bilhões de sóis. Isso é mais massivo do que toda a nossa galáxia, a Via Láctea, somando todas as estrelas, planetas, poeira e gás. Toda a nossa casa cósmica é menos massiva que este único objeto. Ele está localizado a aproximadamente 108 bilhões de anos-luz de distância. A luz que vemos dele hoje viajou por quase toda a idade do universo para chegar até nós. Isso significa que estamos olhando para um fantasma do passado. Uma imagem de como ele era quando o cosmos era jovem. Mas a parte que realmente importa é que este fantasma não está parado. Novas medições indicam que ele está se movendo a quase 10% da velocidade da luz em direção ao superaglomerado de Laniakea, que é, basicamente, o nosso bairro cósmico. Nós estamos em Laniakea. Para entender a escala desse gigante, vamos falar sobre seu horizonte de eventos. Esse é o ponto de não retorno, a fronteira a partir da qual nem mesmo a luz consegue escapar. O horizonte de eventos de TONG 618 tem um diâmetro de cerca de 1.300 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Isso significa que você poderia alinhar todo o nosso sistema solar, desde o Sol até os confins do cinturão de Kuiper, e ele caberia mais de 150 vezes dentro desse buraco negro. Nosso sistema planetário inteiro seria apenas um grão de poeira perto dele. Ele é tão grande que desafia as teorias de formação de buracos negros. Não sabemos exatamente como algo tão massivo pôde se formar tão cedo na história do universo. É um verdadeiro enigma. Agora, vamos à grande revelação, a mudança que ocorreu em 2025 e que alterou tudo o que pensávamos saber sobre este gigante. Até 2020, os cálculos indicavam que TONG 618 estava relativamente parado em relação a nós. Claro, o universo está em constante expansão, então tudo está se movendo, mas a velocidade relativa dele em nossa direção era considerada desprezível. Ele era um gigante adormecido, distante e inofensivo. Mas então, um novo artigo publicado na prestigiada revista Nature Astronomy mudou completamente o cenário, usando técnicas de observação mais avançadas e analisando o desvio para o azul da luz do quasar. Os astrônomos recalcularam sua velocidade e os números foram chocantes. O novo cálculo revelou uma velocidade radial em nossa direção de 30.000 km por segundo. Vou repetir: 30.000 km por segundo. Isso é 1/10 da velocidade da luz. Para colocar em perspectiva, a sonda espacial mais rápida já construída pela humanidade, a Parker Solar Probe, atinge uma velocidade máxima de cerca de 192 km por segundo, e isso apenas quando está mergulhando em direção ao Sol. TONG 618 está vindo em nossa direção, 156 vezes mais rápido. Traduzindo do jargão científico para o português claro, em escalas cósmicas, ele está praticamente correndo para cá. Essa descoberta reclassificou TONG 618 de um objeto quiescente para um buraco negro hiperveloz, uma categoria totalmente nova
e aterrorizante. É como descobrir que a montanha distante que você sempre admirou na paisagem é, na verdade, um tsunami vindo em sua direção. A pergunta que fica é: o que causou essa aceleração? Teria sido uma interação gravitacional com outra estrutura massiva? Ou existe alguma física que ainda não entendemos em jogo? Os cientistas estão quebrando a cabeça, mas por enquanto, os dados são claros. Ele está vindo. Ok, ele está vindo rápido. Mas o que realmente aconteceria se um monstro desses chegasse perto da Via Láctea? Vamos entrar no campo da especulação controlada, baseada nas leis da física que conhecemos. As cenas seriam verdadeiramente apocalípticas. A primeira coisa que sentiríamos não seria o buraco negro em si, mas sua imensa gravidade. A uma distância de 1 milhão de anos-luz, ainda muito longe para qualquer perigo imediato de ser engolido, as marés gravitacionais começariam a causar estragos. As órbitas dos planetas em nosso sistema solar, que permaneceram estáveis por bilhões de anos, seriam perturbadas. A Terra poderia ser empurrada para mais perto do Sol, virando um deserto escaldante ou ejetada para o frio mortal do espaço interestelar. As órbitas das estrelas na nossa própria galáxia seriam distorcidas, criando um balé caótico e destrutivo. Se ele se aproximasse para 100 mil anos-luz, a distância do diâmetro da nossa própria galáxia, o cenário seria o fim da Via Láctea, como a conhecemos. A força de maré gravitacional seria tão intensa que nossa galáxia espiral seria esticada e deformada. Estrelas seriam arrancadas de seus cursos, sistemas planetários desfeitos, e a estrutura inteira da Via Láctea começaria a se parecer com um espaguete cósmico sendo sugado para o ralo. Esse processo é chamado de espaguetificação, e em uma escala galáctica seria um espetáculo aterrorizante e magnífico de destruição. E se ele chegasse a apenas 10 mil anos-luz de distância? Bem, antes de sermos engolidos, testemunharíamos algo bizarro: o disco de acreção de Tong 618, um material superaquecido que gira ao seu redor antes de ser consumido, brilha com a intensidade de trilhões de sóis. A essa distância, ele iluminaria nosso céu de uma forma inimaginável. O céu noturno seria permanentemente mais claro do que uma noite de lua cheia. Não haveria mais escuridão. Seria um dia perpétuo, com uma luz azulada e estranha vinda de uma única fonte no céu, o prenúncio do nosso fim. Mas respire fundo, calma. Apesar dessa velocidade absurda, o universo é um lugar muito grande. Mesmo viajando a 30 mil quilômetros por segundo, levando em conta a distância de 108 bilhões de anos-luz, os cálculos ainda nos dão um bom tempo. Pelas estimativas mais pessimistas, baseadas na nova velocidade, ele levaria algo entre 300 a 500 milhões de anos para chegar até a nossa vizinhança cósmica. Então, não, ele não vai nos engolir amanhã, nem em 2026. A humanidade, se ainda existir, terá muito tempo para observar, estudar e, quem sabe, encontrar uma forma de lidar com isso. Mas o fato de que um objeto tão massivo pode se mover tão rápido muda fundamentalmente nossa percepção da dinâmica do universo. Então, vem a pergunta conspiratória: por que a NASA ou outras agências espaciais esconderam essa mudança de nós? A verdade é que elas não esconderam. O artigo científico, como mencionei, foi publicado na Nature Astronomy, uma das revistas mais respeitadas do mundo. É público. Qualquer pessoa com acesso à internet pode encontrá-lo e lê-lo. O que aconteceu não foi um encobrimento, mas uma mudança de classificação que ocorreu sem muito alarde para o público em geral. No mundo da astronomia, as coisas são reclassificadas o tempo todo, à medida que novos dados
surgem. Eles simplesmente mudaram a designação de Tong 618 de quiescente para hiperveloz em seus catálogos internos e seguiram em frente. Para eles, é ciência. Para nós, leigos, soa como o roteiro de um filme de desastre. Isso nos lembra de outros eventos estranhos no nosso quintal cósmico, como o Oumuamua. Lembra dele? O primeiro objeto interestelar detectado passando pelo nosso sistema solar. Ele tinha um formato estranho de charuto e, mais bizarro ainda, ele acelerou ao se afastar do Sol, como se algo o estivesse empurrando, mas sem nenhum sinal de gás ou poeira que caracterizaria um cometa. Até hoje, sua trajetória é um mistério. Alguns cientistas, como Avi Loeb de Harvard, até sugeriram que poderia ser uma tecnologia alienígena. A mudança na trajetória de Tong 618, embora em uma escala muito maior, nos mostra que o universo está cheio de objetos com comportamentos inesperados. Não estamos em um relógio cósmico previsível e calmo. Estamos em um oceano selvagem, com correntes, tempestades e criaturas que mal começamos a compreender. Então, concluindo, não, Tong 618 não vai nos engolir em 2026. A humanidade não está condenada a curto prazo por este monstro específico. Mas a história dele serve como uma prova poderosa de que o universo é um lugar muito mais dinâmico, violento e imprevisível do que aprendemos na escola. Não é um palco estático de estrelas fixas, é um lugar de colisões galácticas, buracos negros, errantes e velocidades que desafiam nossa imaginação. E isso é, ao mesmo tempo, aterrorizante e fascinante. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Você teria medo se um buraco negro desses estivesse realmente vindo em nossa direção com um prazo mais curto? Ou você ficaria fascinado com a oportunidade de testemunhar um evento cósmico dessa magnitude? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse mergulho no caos cósmico, curta este vídeo e se inscreve no canal